Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar começar a falar sobre as independências das colônias da América Espanhola. Para entender um pouco desse processo de independência, desses movimentos de independência na América Espanhola, nós precisamos entender como é que era a situação dessas colônias espanholas na América, como é que elas se organizavam, como é que era a sociedade, a economia, os aspectos políticos também. Primeiro, colonização significa exploração das riquezas. A intenção dos europeus, quando vêm para a América, a partir do século XV e XVI, a intenção é explorar as riquezas que existiam aqui. E os espanhóis tiveram muita sorte, porque logo de cara eles descobriram ali minas de prata nas regiões do Potosí, que é a atual Bolívia, e também na região de Zacatecas, no atual México. Por isso a mineração se tornou a principal atividade econômica nas colônias espanholas. Então, o domínio espanhol nas Américas ele se estendia desde o atual sul dos Estados Unidos até o extremo da América do Sul, na região do Uruguai. Enquanto os lotes de minas eles eram entregues aos espanhóis endinheirados que pudessem ali explorar essas minas, os indígenas eram forçados a trabalhar na difícil missão de extrair prata, que é um trabalho ainda hoje muito complicado, muito difícil. Existiam duas formas de trabalho forçado que eram impostos aos indígenas. Lembramos que os indígenas, a boa parte dos indígenas foi assassinada pelos primeiros espanhóis, pelos primeiros conquistadores que chegaram à América Espanhola, como por exemplo a missão do Hernán Cortés, que destruiu o Império Azteca, e também o Francisco Pizarro, um espanhol que também atacou duramente o Império Inca e destruiu Essas duas civilizações foram destruídas, na verdade, pelos espanhóis. Então, além disso, quando iniciou o processo de colonização, os indígenas foram obrigados a regimes de trabalho forçados, compulsórios. Eram dois esses tipos de regime forçado. A mita, que era um regime de trabalho pelo qual os indígenas de cada aldeia eram obrigados a trabalhar nas minas durante 4 meses do ano, em troca de um salário que na verdade correspondia a 1/3 do salário dos homens livres. E a outra forma de trabalho, outro regime de trabalho, era a encomenda, que era um direito, na verdade, que o colono espanhol tinha de explorar o trabalho dos indígenas nas minas e também nas fazendas por um determinado período. Em troca, o colono deveria pagar o imposto ao rei da Espanha, ao reino da Espanha, e também garantir alimentação, também catequização dos indígenas, que na realidade não acontecia. Muitos colonos jamais deram esse tipo de recompensa, digamos assim, para os indígenas. Na verdade, os indígenas eram torturados, sofriam maus tratos e tudo mais. Também se desenvolveu, além da mineração, a atividade da agricultura e da pecuária, especialmente a plantação de cacau, milho, tabaco e batata, que eram produtos nativos da América, e também cana-de-açúcar, que foi trazida pelos europeus. Com a queda da extração das minas de prata, o número de fazendas cresceu muito no século XVIII, especialmente de cacau na Venezuela, e de açúcar e tabaco nas regiões da ilha de Cuba e também Santo Domingo. Nessas fazendas vigorava o chamado sistema de plantation, que basicamente era um sistema de plantação em que as fazendas se dedicavam a um único produto, plantavam um só produto, geralmente o açúcar, o algodão, utilizando mão de obra escravizada africana. Para controlar os negócios na América e também evitar desvios na arrecadação dos impostos, dos lucros, o Reino da Espanha criou 2 órgãos. A Casa de Contratação, em 1503, que servia para controlar os navios que entravam e saíam, os navios que estabeleciam comércio, na verdade, entre a América e a Espanha. A sede desse órgão era na cidade de Sevilha, e também todos os produtos da América só poderiam desembarcar no porto de Sevilha. Assim como esses produtos só poderiam ser embarcados nos portos de Havana, em Cuba, Veracruz, no México, Cartagena, em Colômbia, e também em Porto Belo, no Panamá. E o outro órgão foi o Conselho das Índias, que foi criado em 1524, e tinha a função de administrar as colônias espanholas na América, também criar algumas leis e nomear os funcionários para as colônias. O crescimento das cidades econômicas na América Espanhola levou a coroa a dividir o território em 4 vice-reinos: vice-reino de Nova Espanha, a região atual México; vice-reino do Peru,
vice-reino de Nova Granada e vice-reino do Rio da Prata, na região da Argentina, Uruguai, Paraguai, e também 5 capitanias, né? Basicamente Flórida, Guatemala, Venezuela, Cuba e Chile. Já a sociedade colonial espanhola, ela era rigidamente dividida em 5 classes sociais. Nós tínhamos aí no topo, né, a camada dominante, a classe dominante de chapetones, chamados de chapetones, que eram espanhóis que vinham ocupar cargos de comando na América, especialmente, por exemplo, cargo de vice-rei, de capitão, enfim, de chefe da religião católica, né, de sacerdotes aqui, né, bispos. Eles tinham muitos privilégios, né, e abaixo deles nós tínhamos os crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América, que basicamente os crioulos eram donos de fazenda, donos das minas, né, grandes comerciantes. Eles não ocupavam os cargos públicos e, inclusive, grande parte dos seus lucros eram enviados para a Espanha como forma de pagamento de impostos. Inclusive, eles podiam ocupar cargos nas câmaras municipais, onde podiam atuar como vereadores, né, que na América Espanhola é chamado de cabildos. Era basicamente somente esse o cargo público que eles podiam ocupar. Os mestiços eram filhos de espanhóis ou crioulos, né, com indígenas e os africanos, né? Eles trabalhavam em profissões que não tinham muito prestígio social, como, por exemplo, pedreiros, ferreiros, capatazes de fazendas e outras. Os indígenas, que eram a maioria da população, esses que sofriam com os pesadíssimos regimes de trabalho forçados nas fazendas e nas minas, e que tiveram grande parte da população dizimada, né, assassinada pelos espanhóis durante todos esses séculos de colonização, e que tem uma influência muito forte sobre a forma como os indígenas hoje são encarados nos países, né, que se formaram depois das colônias, do fim das colônias, da colonização. E finalmente os africanos escravizados, que trabalhavam principalmente nas plantations, né, nas grandes fazendas, né, de cacau, por exemplo, na Colômbia, Venezuela, Cuba e também no Equador. Então, basicamente, era esse o cenário que nós tínhamos na América Espanhola, e que é justamente nessa conjuntura econômica e social que nós vamos ter a eclosão aí, a deflagração dos movimentos pela independência, que vão buscar separar de uma vez por todas a América do domínio colonial espanhol, e aí nós vamos ter o processo de nascimento, né, de surgimento dos vários países que nós temos na América Latina, desde o México, passando pela Guatemala, Nicarágua, Panamá, mas também os países diversos da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina, Equador e assim por diante. Valeu, abraço e até a próxima.